Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi, em vez de fazer uma live para tirar essas dúvidas que pode acontecer de não dar tempo novamente, devido a uma série de fatores e podem aparecer dúvidas novas, a gente vai começar a acumular coisa para as lives, né? Então, eu decidi gravar uma aula tirando as dúvidas que faltaram na última live, tá? Então, começando ali na página 16, caso notável de uma força variável. Tá? De trabalho de uma força variável, trabalho da força elástica. Uma dúvida que me foi perguntada primeiro era o porquê x ao quadrado, né? Então, o que acontece é o seguinte, para chegar nesse cálculo do x ao quadrado, a gente tem que entender uma coisa que é importante, que é que a força elástica ela é proporcional, só pegar o módulo dela, tá? Só como é que eu vou dizer? A intensidade. Ela é proporcional a x, ó. Ela depende de x. Se x aumentar, a força aumenta. Se x diminuir, a força diminui, tá? Por que que isso acontece? Porque é uma mola. Então, se eu tenho uma mola aqui no comprimento natural dela, e aí eu tento estender essa mola, eu noto facilmente que quanto mais eu deformo essa mola, mais difícil vai ficando. Por quê? Porque a força que ela faz para voltar à posição original dela é maior, tá? Então, se eu considerar não a força que eu estou fazendo, mas a força que a mola faz para voltar ao seu tamanho natural, eu posso fazer um gráfico que é força por deslocamento digamos assim, deslocamento da ponta da mola em relação à posição original dela, tá? Então, a ponta da mola estava na posição natural. E aí o que eu faço? Eu vou estendendo. Por exemplo, pode ser contraindo também, tanto faz, dá na mesma, tá? Se eu contrair 1 centímetro ou esticar a mola 1 centímetro, vai dar na mesma. Mas vamos supor que eu estiquei 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou embora. O que acontece? A força vai aumentando junto, tá? Por quê? Porque a força é diretamente proporcional a x. Então, o que que eu vou ter? Quando eu estiver numa distância x, para simplificar a nossa vida, eu vou ter uma força F. Ok, só que quanto vale esse F? Esse F vale K vezes x. Tá? Isso é muito importante. Esse tamanho aqui, ó, melhor fazer o contrário, né? Vale K vezes x. Então, eu já sei que para calcular o trabalho de uma força variável, que nesse caso o F, vocês vão concordar comigo, que ele é variável, né? Ele não é constante. Ele não se manteve numa mesma linha sempre, seja aqui, seja acolá, né? Ele foi crescendo à medida que a distância também mudava, né? Então ela é variável. Não importa se cresceu ou diminuiu, mas é variável. Então eu tenho que calcular a área dessa figura geométrica que se forma abaixo da curva, certo? Então, calculando o valor dessa área, o que que eu vou ter? O trabalho da força elástica, tá? Então, vamos lá. Qual é a área que eu vou calcular? É a área de um triângulo. Quanto vale a base deste triângulo? Vale x, ó. Tá aqui, ó. Foi de 0 a x. Então a base vale x. Quanto vale a altura desse triângulo? Vale kx, ó. É exatamente esse trecho aqui, ó. Certo? Vale kx. Então, base vezes a altura, que é k vezes x, que é a altura, ó. E a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então, olha o que vai acontecer. A área do triângulo vai ser x vezes k vezes x. Só que isso é k vezes x, né? Não importa a ordem, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Só que x vezes x é x ao quadrado. Então, o trabalho da força elástica, que é igual à área do triângulo, porque vai sempre ser, no caso da força elástica, um triângulo, tá? É kx.
x ao quadrado dividido por 2. Que é exatamente igual, como vocês vão ver futuramente, à energia potencial elástica, tá? E aí, isso fica para um outro momento. Mas é daí que vem o tal do x ao quadrado, ok? E, como eu dizia, né, ela é proporcional ao deslocamento, né? Então, quanto mais eu estender ou comprimir essa mola, mais força elástica ela vai estar fazendo, então o trabalho dessa força é maior, tá? A energia necessária para comprimir ou esticar cada vez mais uma mola é proporcional a x ao quadrado, tá? A energia vai ficando muito, muito, muito maior, tá? Só para a gente ter uma noção, vamos imaginar que para 1 metro o trabalho seja 1. Para 2 metros, o trabalho vai ser 2? Não, ele vai ser 4, tá? Porque é proporcional a x ao quadrado. Para 3 metros, vai ser 3? Não, vai ser 9. Então, vai de 1 para 4 para 9, tá vendo? Ele aumenta com x ao quadrado, beleza? Então, vamos falar mais uma coisinha dessa, que é assim. O que é o trabalho positivo ou motor, né? É quando a força está contribuindo. E quando a força está contribuindo no movimento da mola? Quando a mola está querendo voltar à posição original dela, tá? Então, se eu estiquei a mola, né? Vou fazer um pouquinho melhor aqui. Estiquei a mola. E agora, essa força vai fazer ela voltar, então o movimento está acontecendo no mesmo sentido da força, tá vendo? Beleza? Então, quando ela voltar na posição natural dela aqui, a força se esgotou, porque o x é 0, aqui tem x. Aqui já não tem mais x, porque ela está na posição natural. Natural da mola. Só que se eu começar a puxar a mola para cá, digamos assim, ó, tá? O que vai acontecer? Eu vou tentar comprimir a mola, e se eu tentar comprimir a mola mais do que o natural, né, de uma distância x, a força vai ser no mesmo sentido da compressão? Não, a força vai ser no sentido oposto. Então eu estou movendo para um lado, olha só, o x é para um lado, o x é para a esquerda e a força é para a direita, tá vendo? Perdão. E a força é para a direita. Ok? Então, nesse caso, o trabalho é resistente, tá? E vai ser negativo, ok? Então, se o movimento ocorre no mesmo sentido da força, ó, tá? A mola está voltando para o seu tamanho natural, a força está contribuindo que ela volte para o tamanho natural. Então aqui, ó, dá positivo esse trabalho. Nossa, coisa horrorosa. Aqui o trabalho é positivo, ok? Nossa, esse positivo virou parecendo um X. Positivo, tá? Nesse caso aqui, ó, como é o contrário, tá? Esse trabalho é negativo, não vai caber aqui. Vamos tentar fazer aqui, ó, trabalho negativo, porque a força está contra o deslocamento. De maneira geral, pessoal, se a força estiver a favor do deslocamento, o trabalho é motor, é positivo. Se a força, seja lá qual ela for, não importa se é elástica ou não, se ela estiver contra o deslocamento, o trabalho é resistente ou negativo. Ok? A próxima dúvida é na página 17, que era potência instantânea. E eu acredito que parte dessa dúvida deve vir por causa dessa bendita fórmula do limite que ele coloca aí. Esqueçam essa fórmula do limite, tá, gente? Eu já falei 1000 vezes e vou continuar falando. Toda vez que aparecer essa bendita fórmula do limite, esqueçam. Só cria mais confusão, tá? Bom, o que significa potência instantânea? Eu quero a potência de um determinado sistema em um determinado instante, tá? Em um instante de tempo específico. Como que eu calculo isso? Sabendo a força que está sendo aplicada naquele instante, a velocidade do objeto exatamente naquele instante e o ângulo
entre a força e a velocidade. Se esse ângulo, se o θ for 0, tá? Esse cara aqui dá 1, então a gente esquece ele. Trabalho é força vezes velocidade. Pronto, tá? Então, potência instantânea, pessoal, não tem segredo. Eu escrevi trabalho aqui, tô ficando louco. É o vício. A potência é a força vezes a velocidade. Ou seja, se eu quiser saber a potência de um sistema em um determinado instante de tempo específico, tipo agora, eu quero saber meu carro agora, qual é a potência que ele está desenvolvendo? Eu precisaria saber a força que está sendo aplicada sobre o carro para ele se mover, que não deve ser fácil de definir, mas vamos supor que eu saiba, tá? Vamos imaginar que eu saiba essa força. E a velocidade dele? Olha lá no velocímetro, o que está marcando lá? Ah, 60 km por hora, então é a velocidade dele. Beleza? Então eu sei a velocidade, sei a força, multipliquei os dois, potência instantânea. Beleza? Deixa eu ver se faltou eu falar alguma coisinha aqui. Não, de potência instantânea não. Aí, ficaram dúvidas dos exercícios. Eu não vou refazer os exercícios, tá, gente? Eu já fiz lá no vídeo, então eu vou dar umas dicas e aí vocês voltam lá no vídeo, exercício por exercício, para acompanhar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Deixa eu botar a página. Página 22, exercício 2. Então é o do Cristo Redentor, né? Então houve dúvidas aí. Vamos imaginar, eu tenho todo o material do Cristo Redentor que tem uma massa M. O braço, ó, os pés, a cabeça, a parte do tronco, né? Todo esse material estava solto. As vigas de sustentação, toda uma loucura toda. E aí eu vou fazer subir até o Corcovado, é isso? Que tem 710 metros de altura. Essa massa é uma massa absurda, é 1.140 toneladas, que dá 1.140.000 quilogramas, né? Ele vai subir tudo isso, toda essa massa, contra a gravidade, certo? Tudo bem? Então, como ele está subindo toda essa massa contra a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, o que vai acontecer? O trabalho realizado pela força-peso vai ser negativo. Ele não cobra isso no exercício, mas vai ser, tá? Então, é a massa vezes G vezes H, né? Mas eu vou colocar de um outro jeitinho aqui, que eu achei que é interessante, que o trabalho é M vezes... eu não estou indo contra a gravidade, então vai ficar menos G, tá? M vezes menos G vezes o H, tá? Então a massa é os 1.140 toneladas, mas convertida em quilogramas, que vai dar 1.140.000. Nossa Senhora! 1.140.000 quilogramas. A gravidade, 10. Eu vou esquecer esse negativo, tá? Eu não vou precisar do negativo. E a altura, 710 metros. Coloca tudo na fórmula e multiplica tudo, tá? A explicação que eu dei no exercício foi para tentar facilitar numa hora de fazer um exercício como esse no vestibular. Que eu falei do 4, olha, apareceu um 4, né? Era uma coisa assim, não era? Apareceu um 4, só tem um exercício que tem o número 4. Se você não entendeu desse jeito, não tem problema. Multiplica tudo que você vai achar o número. Acabou. É isso que você tem que fazer. Multiplicar tudo, você vai achar 8.094.000 quilojoules. Tá? Vai achar um número gigantesco aí. Beleza? Vamos para o 3. No 3, o que eu tenho que fazer? Calcular a área do gráfico. Então, eu vou calcular da maneira bem tradicional zona mesmo. O que eu tenho aqui? Um triângulo. Que eu tenho que calcular a área desse triângulo, tá? Para achar o trabalho. É só isso que eu vou fazer. Beleza? Então, vamos lá. Tem a força, uma distância, né? Ele diz que esse ponto aqui é 4, né? Ele diz que esse ponto aqui é 2, mas não vai me interessar, então eu vou ter tirado daqui para facilitar a nossa vida, tá? E ele diz que essa altura aqui é 10.
Então, se no gráfico fica difícil de ver, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um triângulo que tem base 4 e altura 10, que nem vocês devem fazer na geometria. E aí eu calculo a área desse triângulo. A área dele vai ser base 4 vezes a altura de 10 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então fica 4 vezes 5, que dá 20. 20 o quê? 20 joule, né? Porque eu estou calculando a área de um gráfico de força por distância, né? Então, a unidade me dá em trabalho, 20 joule. Beleza? E aí vem o 5. O 5 realmente é tenso. Eu não tenho como melhorar muito o que eu fiz lá na aula, porque a questão da trigonometria é complicada mesmo. Então, eu vou refazer ele de um jeito um pouquinho diferente. Tá? Um pouquinho diferente, não muito. Um pouquinho diferente. O que talvez tenha complicado para vocês é a história do K, né? Então, vamos tentar melhorar um pouco isso. Então, o 5, né? O trabalho 1, que é o trabalho da primeira situação, quando eu tenho o ângulo θ, vai ser força vezes distância vezes o cosseno de θ. Só que lembrando, eu não sei o θ, certo? Eu vou ter que trabalhar com essa incógnita aí. Então, o trabalho 1 é a força de 0,4 vezes 2,5 metros vezes cosseno de θ, tá? O trabalho 1 vai ser 0,4 vezes 2,5 dá 1, vezes cosseno de θ. Então, o trabalho 1 é igual a cosseno de θ. Aí o exercício complica um pouco e quer chamar isso de K. Ele chama esse cosseno θ de K. Ok? Porque ele fala, na verdade, vamos ser mais simples. Ele diz que esse trabalho ele vai chamar de K. Mas o K é o trabalho não deu cosseno θ? É aí que está a confusão. Ele não precisava ter feito isso. É que no final fica mais bonitinho você usar o K. E a gente faz isso muito na física, tá? Mas o que acontece é, ele fala que o trabalho 1 eu vou chamar de K. Só que o trabalho 1 é cosseno θ, então K... Então, até para ser mais específico, cosseno de θ é K para gente. Ok? Mas o que é o K, professor? Quanto que vale o K? Não sei. Ele vale cosseno θ, tá? Ele é o trabalho 1 e ele vale K. Ah, mas não seria então melhor eles teriam chamado mesmo de trabalho 1 e no final aparecer na resposta 2 vezes o trabalho 1 ao quadrado vezes menos 1? Talvez fosse, mas eles não fizeram assim para complicar mesmo, tá? Então, agora eu vou calcular o trabalho 2. A segunda situação é onde o θ vale 2 vezes o primeiro ângulo. Então vai ficar força, que é a mesma, vezes deslocamento, que é o mesmo, vezes o cosseno de 2θ. Ah, professor, mas cosseno de 2θ não é 2 vezes cosseno de θ? Não, não é. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que lembrar, que senão você ferra com o exercício, tá? Não é. Eu não vou conseguir explicar agora o porquê não é, tá? Porque assim, isso ia precisar de um trabalho de trigonométrico muito maior, tá legal? Então a gente tem que fazer isso num outro momento, lembrar de trigonometria, mas é só vocês pensarem. Cosseno de 30 é meio. Cosseno de 60, que é o dobro de 30, ou seja, cosseno de 2 vezes 30, não é 1, certo? Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ok? Então lembre-se disso. Cosseno de 30 é meio. Cosseno de 60, que é o cosseno de 2 vezes 30, 2θ, não é 2 vezes meio, tá? É raiz de 3 sobre 2 que dá 0,8, porque 2 vezes meio dá 1, certo? O cosseno só é igual a 1 quando o ângulo é 0. Ah, não, cosseno de 60, não, cosseno de 60... Nossa, eu tô até confuso agora, peraí. Cosseno de 30 que é a raiz de 3 sobre 2, tá? E cosseno de 60 que é meio, tá? Então você vê, o cosseno de 60 é menor do que o cosseno de 30, então não é 2 vezes o cosseno de 30, beleza? Senão ia dar um número maior ainda, tá? A raiz de 3 dá 1,7, tá? Então,
O importante é saber que o cosseno de 2θ não é 2 vezes o cosseno de θ, tá? Bom, isso aqui vai dar, então, trabalho 2 é igual a 0,4 vezes 2,5, que é a mesma coisa, vezes o cosseno de 2θ. Então, 0,4 vezes 2,5 dá 1 vezes cosseno de 2θ. Bom, 1 não vai apitar nada, né? Ele é neutro. Então, o trabalho 2 é cosseno de 2θ. Aí você fala, pô, caramba, o trabalho 1 deu cosseno de θ. Aí você deu cosseno de 2θ, então é o dobro? É 2k? Não, é a mesma coisa. Não, o cosseno de 2θ não é 2 vezes cosseno de θ. Então, eu tenho que colocar esse cara em função de cosseno de θ, porque se eu souber colocar ele em função de cosseno de θ, eu consigo, porque cosseno de θ é k. Aí eu tenho que lembrar de uma formulinha, que cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tá? Isso, cosseno de 2θ é igual a isso. Olha como é complicadinho, eu sei que é complicadinho, tá? Ó, lembrando uma coisa importante. Vixe, nossa, eu já usei todos os frames. Tem que voltar lá no primeiro, não vai ter jeito. Eu sei que eu criei um novo para não perder esse. E agora? Vamos criar um novo. Vamos criar um novo. Ó, lembrando que cosseno ao quadrado de θ é igual a cosseno de θ ao quadrado, que é diferente de cosseno de θ ao quadrado, tá? É outra coisa, tá? É diferente, pessoal. Por favor, tomem muito cuidado com isso, tá vendo? É complicado mesmo, vocês têm que relembrar essas coisas com muita atenção. Então, se o trabalho 2 é cosseno de 2θ, então o trabalho 2 é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Bom, apareceu aqui a Margarida, o cosseno de θ. Por quê? Porque eu sei que cosseno ao quadrado de θ é cosseno de θ tudo ao quadrado. Então apareceu o cosseno de θ que eu precisava aí. Beleza. Agora esse cara está me atrapalhando. Então, esse seno vai ter que virar cosseno. Como? Existe uma outra fórmula que é a fundamental da trigonometria, que é cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Tá? Isso daqui, pessoal, só para vocês lembrarem, é parecido com a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Tá? Vem daí, tá? Vem dessa mesma ideia. É o Pitágoras da trigonometria. Tá legal? O C sendo a hipotenusa, tá? Do triângulo retângulo. Então, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. O que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui e passei para cá negativo. Bom, agora eu consegui escrever o seno ao quadrado de θ em função de cosseno ao quadrado de θ. Agora eu volto lá. Onde que eu estava? Eu estava aqui, né? Ó. Então eu vou substituir aqui. Beleza? Então vai ficar... Então vai ficar, olha só. O trabalho 1 é igual a cosseno ao quadrado de θ menos... Abre parênteses. No lugar do seno ao quadrado de θ, eu vou botar 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Opa. Tá? Então, o trabalho 1 vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Ó, vou distribuir o sinal menos. Tá? O menos com 1 vai dar menos 1 e o menos com menos aqui vai dar mais. Ok? Ó, menos com menos deu mais. Olha que beleza. Agora eu estou finalizando. Então, o trabalho... Eu botei trabalho 1 aqui. Oh, meu Deus do céu. Trabalho 2, filho. Trabalho 2. Virou 2 romano aqui para não... Tá. Então, o trabalho 2 vai ser igual a cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ menos 1.
certo? Eu só troquei aqui, passei o menos 1 para lá, né? Beleza? Sem trocar sinal, sem nada, só mudei de lugar, tá? Não passei para o outro lado do igual. Cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, esse sim é 2 cosseno ao quadrado de θ, menos 1. Só que esse cara, ele é cosseno de θ tudo ao quadrado, né? Então, vamos lá. O trabalho 2 é 2 vezes cosseno de θ tudo ao quadrado menos 1. Só que quem é o cosseno de θ? É o K. Beleza? Então, o trabalho 2 vai ser 2 vezes K ao quadrado menos 1, que é a alternativa D. É um exercício difícil, é um exercício que precisa de muito pré-requisito. Então, se vocês estão com dúvida de trigonometria, pode me procurar, mas talvez seja melhor procurar o Rodrigo, tá bom? Eu acho que isso encerra nossas dúvidas. Um grande abraço a vocês.